Moçoco, companheiro, seja bem-vindo a mais um vídeo. Quem fala é Mapi Kiramoti. Depois de um tempo em que eu não lançava, tive alguns problemas aqui do meu equipamento de filmagem, meu equipamento de trabalho, mas graças a Deus estamos de volta. Quero falar aqui de algumas expressões que em Moçambique são expressões legais e são usadas no nosso dia a dia, mas no Brasil nem tanto. Ok? Não são usadas essas expressões, ou são expressões que significam outra coisa, que podem transmitir uma outra informação na cultura brasileira. Isso eu soube não porque eu seja gênio ou porque esteja a fazer muitas pesquisas ou muita coisa assim. Por causa de convivência mesmo com alguns brasileiros, tenho muitos amigos brasileiros no Brasil, brasileiros fora do Brasil. Eu vou mandar abraço aqui para alguns amigos brasileiros, Aparecida, Antônio, que estão em São Paulo, a Lirane, a Leite. Um grande abraço aí para Aparecida, outra Aparecida neste caso. Grande abraço ao Elis Pinheiro, Maurício. Um grande abraço aí a toda a comunidade brasileira, todos os brasileiros que estão aqui a nos assistir. Eu sei que tenho muitos amigos brasileiros. Se eu quiser mencionar aqui, ou na minha lista de contactos tem pelo menos metade de 1000 brasileiros, talvez, ou um pouco mais disso. Ok? Então tenho muitos brasileiros aqui que estão aqui presentes, mas eu vou destacar aqui Rômulo Fernandes, que foi exatamente o brasileiro com quem eu estava a conversar a última vez que apareceu a ideia desse vídeo. Esse mora no Rio de Janeiro, ok? Numa das nossas conversas aí, é quando tocamos em alguns pontos aí que não dávamos a entender, e ele já entende muito bem a cultura moçambicana. Graças a Deus foi isso que facilitou a nossa compreensão, para que nós nos entendêssemos. Então, o que Rômulo faz? Ele, ei amigo, eu te chamo a atenção, quando você estiver no Brasil, por favor, não use essas expressões. Pelo menos 3 expressões vamos destacar neste vídeo. Quais são as expressões que aqui vamos destacar? Primeira grande expressão é bicha. Na verdade, tinha tido algum problema de interpretação. Quando você chega em Moçambique, qualquer moçambicano usa exatamente uma fila, qualquer que seja a fila para compra de pão na padaria, desde que bicha de pão. Moçambicano, quando está na fila para receber um donativo, está na bicha para receber o donativo. Quando está na fila do hospital, ainda está a cumprir a bicha. Está no banco, está a cumprir a bicha. Quando está para prestar qualquer serviço que precisa de qualquer ordem de chegada ou certa ordem de prioridade, é nada mais, nada menos que bicha. Essa é a expressão que nós usamos aqui em Moçambique com muita naturalidade. Mas também vocês devem saber que os moçambicanos também usam a expressão fila, não que não exista a expressão fila. Existe e alguns moçambicanos usam, mas numa grande maioria, uma esmagadora maioria, usa a expressão bicha, ok? Quem quiser refinar muito o seu português, para alguns casos em que as pessoas querem refinar muito o seu português e que falam a fila, ok? E também não é de espantar encontrar alguém mesmo refinando o seu português e encontrar a falar a expressão bicha, ok? Não significa nada mais, nada menos que uma fila para certa coisa. E no Brasil, pelo que eu percebi, tem outro significado e ganhou outros contornos. A língua portuguesa é a mesma, mas temos que saber que há diferença na forma de falar essa mesma língua dentro ou fora de um certo país. Com certeza que mesmo os brasileiros dentro do Brasil têm expressões diferentes em qualquer esquina. Eu não tenho dúvida disso, por ser um país continental. O Brasil é um país muito grande, com culturas diferentes, com também influências diferentes. Num ponto e em outro ponto, com certeza tem expressões que são usadas para significar uma ou outra coisa, e expressões essas que talvez tenham um outro significado ou ganham outro significado numa outra região, ok?
Então não é de se espantar também que uma palavra em Moçambique significa uma coisa e no Brasil significa outra coisa. Então a segunda palavra, a palavra camisola. Camisola em Moçambique, ok, usamos como... Eu, por exemplo, uso camisola. É um pano unissex que normalmente usa-se para poder aquecer-se. Usa-se muito no tempo de frio, a camisola, ok? Então, feito de algodão, mas com uma textura um pouco maior, com um pouco mais de grossura para se proteger mesmo do frio. Isso é que nós chamamos de camisola. Temos jeca, temos camisola, temos casacos. Então, a camisola para nós é uma roupa muito normal, muito mais usada por homens assim como mulheres para esse fim. Mas eu não sabia mesmo antes da conversa com o Rômulo, não sabia que camisola pudesse significar uma roupa feminina. E por acaso fui investigar depois dessa conversa e fui perceber mesmo isso, que camisola no Brasil é uma roupa feminina que é usada normalmente para dormir. E para nós aqui, camisola é uma roupa masculina, ou podemos dizer unissex, em que para nós é muito normal, usamos muito mais no período de frio. Tem algumas camisolas, até já falei algumas vezes em alguns vídeos, principalmente que eu fui para Zimbábue no tempo de frio, a dizer que nós estávamos a ver, eu trago camisola é por conta exatamente desse frio, mas ninguém me chamou a atenção que aquilo pudesse significar outra coisa no Brasil. E isso para mim era a coisa mais normal do mundo e eu me espantei em ver que no Brasil isso significa outra coisa. É de espantar, na verdade. São significados diferentes, como eu bem disse. Ganha sempre a língua contornos diferentes. Tem aquilo que os linguistas chamam de mudança, são mudanças linguísticas, né? Podem ser uma mudança diatópica, diacrônica, mudança com base na localização geográfica, pode ser também mudança com base no tempo, né? Então essas mudanças sempre existem, temos que saber que existem. Então quando eu viajar de Moçambique para o Brasil, pelo menos chegar lá conhecendo algumas expressões e algumas coisas que podem vir a significar, é saber pelo menos que algumas coisas não significam as mesmas que significam aqui em Moçambique. Falar talvez com um pouco mais de respeito, um pouco mais de reserva e outras coisas assim. A terceira e a última expressão que trouxemos é exatamente a expressão pica. Ok? Em Moçambique nós usamos muito essa expressão para designar exatamente injeção ou alguma outra coisa que tem que na verdade precisa ser administrada via picada, alguma coisa parecida. Então, vou ao hospital apanhar uma pica. Isso é usado muito, ok? E não é de admirar ouvir o Rômulo, um amigo moçambicanizado que conhece muito bem a cultura moçambicana, com certeza um jovem de cultura também, um senhor de cultura, acabou me chamando a atenção sobre a expressão pica, de que não, a expressão pica tem outros contornos. É verdade que eu ainda não sei. Alguns podem me escrever lá nos comentários exatamente o que significa pica e por que não é muito usada no Brasil. Aqui é usada essa expressão com muita naturalidade. São essas três expressões que aqui trouxemos e se você tem outras expressões que significam uma coisa, no Brasil significa uma coisa, em Moçambique significa outra, nos traz. Se tem também expressões que em Moçambique significam uma coisa, no Brasil a outra, vice-versa, nos traz essas expressões ou alguma coisa cultural, qualquer coisa que pode causar choque cultural, nos traz neste canal que podemos trazer mais conteúdos dessa natureza, porque é uma educação, não só a mim, mas também educar aos outros, porque quando partilhamos conhecimento, isso nos ajuda a evitar alguns choques, ou pelo menos partirmos sabendo que isto é assim, mas aquilo, pelo menos o conhecimento vai nos guiar para uma boa convivência ou para uma convivência um pouco mais pacífica. Você do outro lado da telinha vai dizer se você sabia dessas curiosidades que aqui falamos e chega lá no campo democrático é o lugar dos comentários, você escreve o que você acha, escreve de tudo lá, claro, com todo respeito, né? Tudo, mas alguma coisa. Mas tem uma coisa que eu gostaria de convidar a fazer. Deixar só o like, não se esqueça de fazer isso. E preste atenção, se você ainda não for inscrito, inscreva-se. Se não for inscrito, partilhe este vídeo com amigos e família. Partilhe com todos.
em todos os grupos. Talvez alguém goste também desse tipo de conteúdo, ou talvez seja conteúdo que possa vir agregar alguma coisa a alguém na sua família, talvez possa também ajudar a evitar alguns choques culturais. Muito obrigado por nos acompanhar. Quem vos falou é o Boy Mapikiramuti. Eu falo a partir de Moçambique. Temos encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.